Então, vou começar. Ok, então, são as partes da minha apresentação. Falar um pouco sobre o que é lógica formal, o que não é lógica formal. Vou falar, então, do principal objetivo dessa apresentação, que é falar sobre o que é dedução sintática, mas não é tanto o foco. O foco é mais sobre dedução semântica. Explicar o que é exatamente semântica e por que a gente chama de semântica. E falar um pouco sobre semântica algébrica, que é algo que não é tão comum nos livros quanto tabela de verdade ou semântica de mundos possíveis. Daí eu vou concluir. Bom, então, primeiro, o que é lógica formal? A gente tem uma noção intuitiva de lógica, no sentido que a gente consegue entender lógica e fazer argumentos e avaliar argumentos sem precisar de nenhuma teoria por trás, aparentemente. Então, se eu vejo um argumento assim, né? Se eu escovar os dentes, eu não vou ter cáries. Se eu não tiver cáries, eu vou economizar dinheiro no dentista. Logo, se eu escovar os dentes, eu vou economizar dinheiro no dentista. Parece que qualquer pessoa sem inclinações matemáticas, sem lógica formal, conseguiria entender esse argumento e falar, é um bom argumento. E conseguiria perceber que esse argumento, que a forma dele pode ser usada para outros argumentos. Então, é isso que a gente chama de lógica informal, lógica intuitiva. E é isso. Então, alguém não tá entendendo? O volume tá bom? Todo mundo consegue ouvir? Preciso falar mais alto? Não, acho que tá ok, assim. Eu tô conseguindo ouvir bem. Ok. Bom, então é isso. Então, alguns também chamam isso de metalógica, digamos assim, que é a lógica mais básica que a gente faz. E, ok. Por que também ela é básica? Eu chamo ela de metalógica porque, no fundo, a lógica formal, a lógica matemática, a gente define essa lógica com a nossa lógica do português, né? A lógica que a gente, da linguagem natural que a gente tem. Se essa explicação for mais complexa, pode ficar com a primeira, que é a lógica intuitiva que a gente tem. É a primeira lógica, digamos assim, que surgiu. E a lógica formal tenta formalizar essa lógica. Ok, mas evidentemente a lógica intuitiva é legal, mas ela não é sempre a melhor opção. Porque, por exemplo, ela é intuitiva, então você pergunta para uma pessoa que nunca estudou lógica, mas quais são todos os bons jeitos de duas regras lógicas? A gente não sabe, porque é exatamente isso, é uma lógica intuitiva, formal. Então ela não é tão segura, digamos assim. E é isso, a gente não consegue avaliar ela como um sistema bem definido. E também, digamos assim, é difícil fazer contra-exemplos e contra-modelos em lógica informal. Por isso que muita gente acredita naquela falácia de, não acredita, mas acaba sem querer aceitando o argumento de A implica B, B logo A. Né? Por exemplo, deixa eu ver, todo aluno de matemática usa óculos. O Marran usa óculos, então o Marran é aluno de matemática. E é fácil cair nessa se você está só na lógica informal, assim. Bom, exatamente. Então, o que a lógica formal formaliza? A gente. O principal objetivo da nossa, quando a gente faz lógica, penso eu, é fazer inferências de certas coisas para outras. Inferências que não, digamos assim, se você acredita nas primeiras, você é obrigado a acreditar na segunda. Então, a lógica formal vai ter. O principal objetivo dela vai ser formalizar essa relação de consequência lógica. E essa relação é entre conjunto de fórmulas, que são as premissas, e uma fórmula, que é a conclusão. Nesse caso, estou pulando algumas coisas, mas fórmula você define, né, formalmente o que seria uma fórmula válida na sua linguagem. Então, em termos matemáticos, eu quero definir isso. Né? Gama é um conjunto de fórmulas, e esse T deitado quer dizer que tem uma explicação lógica e uma última fórmula que é uma conclusão. Tá aí, ok? Ok. E, obviamente, eu quero capturar de maneira intuitiva, melhor, quero que, escrevi errado, para ser deitado. Bom, eu quero capturar essa relação que a gente tem na lógica com ferramentas matemáticas.
Evidentemente, tem várias maneiras de eu definir a implicação lógica. E uma delas é chamada dedução sintática. Então, é um grupo de, um conjunto de maneiras diferentes. E consiste em manipular simbolicamente as premissas até chegar na conclusão. E se você consegue fazer isso, significa que as premissas implicam logicamente na conclusão. Outra maneira é a dedução semântica. Eu interpreto os símbolos, constato que o argumento é verdadeiro naquela interpretação. E o resto agora dessa minha apresentação é explicar exatamente isso com os exemplos. Okay. Agora, alguém tem alguma pergunta? Por enquanto? Ok. Então, dedução sintática. Um dos jeitos mais comuns em livros assim, de explicar a dedução sintática é por axiomas de Hilbert, para a lógica posicional. Vou pegar um exemplo mais simples. E nele a gente define que alguns tipos de sentenças são axiomas, e a gente fala que modus ponens, né, que é, por exemplo, alfa e alfa implica beta, logo beta, são uma regra de inferência. E é isso. Então, a gente fala o seguinte: uma prova, supondo gama, é uma lista de sentenças em que todos os elementos são, para cada elemento, ou ele é um axioma, ou ele é um elemento de gama, ou seja, uma premissa, ou então, se ele está lá, é porque ele é resultado da aplicação de modus ponens de sentenças anteriores, né? Então, por exemplo, se alfa implica beta, eu chego em alfa implica beta e eu chego em alfa, eu posso pegar beta, isso ainda vai ser uma prova. E faz sentido, né? É como se eu estivesse falando que em qualquer linha de uma prova eu posso escrever um axioma ou uma premissa, e eu só posso escrever algo que não é axioma ou premissa se eu conseguir tirar aquilo que eu já tenho usando as regras diferentes. Então, esse é mais ou menos o esquema de usar axiomas de Hilbert. Então, eu falo o seguinte. Posso. Okay. Alguém nunca viu o axioma de Hilbert assim? Na vida? Eu nunca vi. Eu ia colocar aqui os exemplos, mas eu achei que ia fugir muito do assunto. E eu não conseguia colocar uma imagem. Vou compartilhar rapidinho, só para vocês verem mais ou menos como é que é. É legal dar uma olhada, assim, entender mais ou menos. Porque às vezes você fala, uma linha na prova e a pessoa não. Sim. Olha, nesse site aqui, que não é meu, foi um dos exemplos que eu achei. Isso, assim, mais ou menos, é a cara de uma prova com axiomas de Hilbert. Você, na primeira linha aqui, por exemplo, ele colocou um axioma, uma instância de axioma. Que seria P implica Q implica R, implica, e P implica Q implica, e P implica R. Isso é um axioma. E ele vai usando as regras de inferência em modus ponens. Tem a regra de instanciação em cada linha, assim. Então, linha por linha, por linha, por linha, até chegar na linha 11, que é o resultado. Então, ele provou o teorema e a implicar. Como o foco não é tanto esse sistema em geral, eu não decidi explicar tanto. Mas tem bastante material sobre isso. E a gente vai falar nos encontros também, mas é só para dar uma imagem mental aí para quem Sim. nunca tinha visto. Legal. Bom, quem ficou curioso, a gente vai falar dos encontros. Quem achou difícil, pode ficar tranquilo, porque é muito difícil. Eu acho muito difícil, pelo menos. Ok. Tem um outro... Não terminei. Bom, daí você fala o seguinte. Você cria esse sistema de axiomas e você termina assim. Gama implica, logicamente, que φ. Se somente se existe uma prova, e a gente acabou de falar aqui que tem uma prova, em que a última sentença dessa lista é φ. Então, faz sentido, né? Eu tenho regras, eu tenho axiomas. Tem outro sistema parecido, que chama de dedução natural. Você pode encarar ele como um sistema que não há axiomas, apenas várias regras diferentes. E eu
não vou explicar ele com tantos detalhes, porque isso seria outra apresentação. Mas também tem muitos lugares para ver. Ok. Daí você define prova da mesma maneira, né? Você fala, uma prova, tem que usar só tem que usar as regras. Daí a gente pode chegar a uma definição mais abstrata de dedução sintática depois de ver esses exemplos. Daí eu pergunto, o que vocês acham que os diferentes sistemas de dedução sintática têm em comum? Ou outros sistemas, caso vocês conheçam. Daí eu responderia, bom, eles têm em comum o fato que eles definem a relação de implicação lógica usando um sistema que ele simplesmente manipula símbolos ou strings, né? Por exemplo, em nenhum momento o sistema ele fala ou dá uma dica do que é uma proposição, do que é um conectivo. Ele só te dá um algoritmo, não um algoritmo, ele te dá métodos de você manipular string e fala, olha, se você conseguir uma lista finita de manipulações que chegam onde você quer, você conclui isso. Então, por isso que é sintático, né? No sentido de você não precisa interpretar nada. Fez sentido? É mais para ter uma noção assim do que é sintaxe para comparar com o que é uma dedução semântica. O Clélie colocou no chat que a regra de inferência seria algo em comum entre os diferentes, Não estava vendo o chat. os diferentes sistemas de dedução sintática. Calma. Você pode repetir? Você tinha perguntado o que os diferentes sistemas de dedução sintática têm em comum. Aí o Clélio respondeu uma regra de inferência. Sim. Eles têm regra em comum. Então, eles têm regra de diferença. Tem sistemas mais estranhos de dedução sintática. Eu não quis complicar. Eu acho que fazer um sistema de dedução sintática estranhos tem regras de inferência, mas a grande maioria, em geral, tem regras de inferência. Mas eu acho que o que eles têm, o mais importante é que eles te mostram como ir manipulando e chegando a uma resposta. Assim. Então, um sistema interessante para saber também é tableau semântico. Eu acho mais simples de usar do que axiomas de Hilbert. Vou deixar o chat aberto para conseguir ler. Estava esperando as pessoas falarem. Bom, agora, o que é dedução semântica? Uma das primeiras tópicos que a gente aprende em lógica, nos livros assim, costuma ser tabela de verdade, né? E eu vou explicar um pouco o que é a tabela de verdade. A gente faz o seguinte, quero usar a tabela de verdade para decidir quando que um argumento é válido, por exemplo. Eu defino, tem uma valoração, é uma função que associa fórmulas atômicas a valores de verdade no 0 e 1, ou verdadeiro e falso. E eu defini, recapitulando sintaxe básica, todas as fórmulas lógicas ou são atômicas, tipo A, B, C, ou então elas são combinações de fórmulas atômicas, ou de fórmulas mais simples, usando conectivos lógicos. Então, se uma fórmula é atômica, a valoração dá 0 ou 1, de qualquer maneira. Mas se ela é complexa, você usa tabelas para decidir qual que é o valor que a fórmula complexa assume. Por exemplo, se o valor de π, e, si é 1, principalmente C, o valor que cada um deles assume é 1. E isso você vê nas tabelas de verdade. Assim. Por isso, você faz as tabelas e decide o valor da fórmula grandona baseado nos componentes atômicos dela. E daí eu falo, uma fórmula é verdadeira em uma valoração, V qualquer, sem somente C, o valor da fórmula por 1. Daí eu termino o seguinte, um gama, daí o símbolo agora é o T duplo, é só para diferenciar que agora estou falando de semântica, não de sintaxe. E isso é bem comum nos livros de lógica, é bem recorrente eles mudarem, usar o T com uma perninha para ser dedução sintática e com duas para ser semântica. Então, eu falo que gama implica semanticamente em π,
sem somente ser todas as valorações, tipo, uma valoração qualquer, se ela atribuir 1 para todas as formas de gama, ela também atribui 1 para φ. E o que quer dizer isso? Bom, eu quero definir algo sobre lógica. Então, e semanticamente, você vê quando que um argumento, a forma dele é válida. É quando não, em qualquer caso, que todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. No geral, isso é aceito assim como um argumento válido. E é isso que significa gama, implica, enfim. Então, como que eu estou definindo? Essa definição, primeiro ela define quando que uma fórmula é verdadeira. Só que, obviamente, tem, em diferentes interpretações, ela pode ser verdadeira ou falsa. O que é importante no argumento ser válido é que se todas as premissas forem verdadeiras, ou seja, se a valoração atribui 1 para todas as formas do meu conjunto de premissas, então a conclusão é verdadeira, ou seja, ela também atribui 1 para a conclusão. Tem sentido? É uma tentativa de definir, digamos assim, matematicamente ou rigorosamente, o que é uma consequência lógica, usando a noção de verdade. A diferença dos axiomas de Hilbert, por exemplo, em nenhum momento falavam de verdade. Falavam só de prova e inferência. Você acha que está ok, Marco? Sim. Acho que tá tranquilo. O pessoal ouviu Tabela de Verdade no domingo, então tá tranquilo. Ah, que show de bola. Já ajuda, mas é bom revisar. Gastei um slide à toa. Que nada, é bom revisar. Por exemplo, uma prova que não A e não B implica semanticamente e não é verdade que é A ou B. Eu chamo isso de leis de Morgan. Como que eu provaria isso usando semântica? Eu vou... a ideia é que a semântica ela traduz um problema de prova lógica em um de prova matemática, né? Eu provo como se estivesse fazendo matemática, por exemplo. Eu vou e falo, bom, você já vê uma valoração qualquer. Eu percebo que o valor de não A e não B vai ser igual a 1 apenas no caso que o valor dos dois é igual a 1. E eu vejo isso na tabela. Eu vejo, bom, mas o valor de não A é igual a 1, dificilmente se o valor de A é igual a 0. O valor de não B é igual a 1, dificilmente se o valor de B é igual a 0. Eu coloco isso na linha 2. Bom, mas o valor dos dois é igual a 0, então o valor de A ou B também vai ser igual a 0. Linha 3. Eu errei aí, hein? Era por não estar fora do V. Deixa eu arrumar depois. Mas, tirando esse erro, eu vou falar Ítalo. Uau, calma. Tá. Tem uma galera entrando É agora. verdade, Clélio. Vou falar daqui a pouco, Ítalo. Então, mas esse é um exemplo, então, é assim que você prova coisas. Com isso eu provei que o valor, que sempre que o da esquerda vale 1, o da direita vale 1. Bom, vou voltando aqui. Bom, a relação entre consequência sintática. Então, se for ver, então, eu tenho uma lógica, que é a lógica clássica, por exemplo, que é o que eu estou dando os exemplos até agora. Ela tem a lógica clássica proposicional. Ela tem uma semântica, que eu acabei de falar, que é a tabela de verdade, e uma sintaxe, que é, por exemplo, axiomas de Hilbert. E o que você prova que é importante, que é a completude e corretude, é mostrar que sempre que você prova que a relação de dedução sintática por axiomas de Hilbert e semântica por tabela de verdade é a mesma, né? Por isso que é completude e corretude, no sentido que geralmente você prova, quando eles chamam de completude e corretude, é você provar que o sistema de prova sintático que você criou
você inventou, ele é equivalente ao sistema semântico que você já tinha. Então você vai e fala o seguinte, ele é completo. Por quê? Porque tudo que é verdade, que é uma noção semântica, eu consigo provar, que é uma noção mais sintática. E ele é correto, porque eu só consigo provar verdades. Então essa é uma relação importante. Por que isso é um teorema importante para a lógica clássica? É porque isso nem sempre acontece. Tem lógicas, por exemplo, que você não consegue achar, ou demorou muito para achar, uma sintaxe ou uma semântica. Lógicas trivaloradas, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, não tem uma sintaxe, elas só têm uma semântica. Isso. E tem lógicas que, por exemplo, criaram sintaxes e demoraram bastante para descobrir qual que era uma semântica por trás, como a lógica modal. Então, o ideal é que exista uma relação de equivalência entre a sintaxe e a semântica. Mas, às vezes, acontece que você tem uma lógica e você não consegue provar, porque, na verdade, elas não eram equivalentes. Fez sentido, Ítalo? Sim, obrigado. Tá? De nada. Bom, outra semântica. Quando a gente usa o sistema de tabela de verdade, recapitulando, a gente interpreta as fórmulas, todas as fórmulas, com elementos de 0 e 1. Ou verdadeiro e falso. Né? No fim das contas, é isso que a gente está fazendo. A gente está falando quando uma fórmula é verdadeira e quando ela é falsa. E a gente também, os conectivos lógicos, a gente está encarando como funções entre 0 e 1. E nem todo sistema pode ser definido uma tabela de verdade desse jeito. E, as tabelas de verdade têm uma vantagem que é um jeito muito simples de você avaliar, né? Você só precisa fazer uma tabela, vai demorar bastante, dentro da fórmula, mas você sabe como você vai terminar, assim, é bem simples. Porém, lógicas modais, aquelas mais normais que a gente faz, por exemplo, K, S4, S5, esqueci que elas estão no meio, e a lógica intencionista, são lógicas não clássicas mais famosinhas nos livros, elas não conseguem ser feitas com tabela de verdade finita. E eu posso depois mandar no grupo, põe todo mundo no grupo, um link, se alguém quiser, em que o Guedo prova isso. O Guedo prova para a lógica intencionista e teve um outro cara que prova para a lógica modal. E é interessante. Então, ok. Por que respondo de outras semânticas? Para outros sistemas lógicos, então, eu vou ter que pensar em outro jeito de definir semântica. Então, daí vem o que eu queria mais falar, que é semântica algébrica. O que significa semântica algébrica? Bom, se na semântica de tabela de verdade eu considero um modelo apenas, que é 0 e 1, verdadeiro e falso, e as funções booleanas, né, as funções de 0 e 1 para 0 e 1, eu interpreto as fórmulas neste modelo, e eu falo, bom, π implica psi, calma. E eu falo, bom, a consequência semântica é baseado nesse modelo, na interpretação nesse modelo. Isso que é quando é tabela de verdade. Mas como que é na semântica algébrica? A semântica algébrica eu considero uma classe de álgebra. Eu vou explicar o que é uma classe de álgebra depois. E para cada álgebra, eu interpreto as fórmulas nesta álgebra. E eu falo o seguinte, π implica semanticamente que psi, essencialmente sim, em todas as álgebras dessa classe, todas as interpretações que validam π também validam psi, ou em que π é verdadeira, psi também é verdadeira. Então, pode estar com uma abstração da tabela de verdade. Essa tabela de verdade, ela só considera um modelo, o modelo seria o 0 e 1. Na semântica algébrica, eu considero modelos diferentes. Isso tudo para avaliar a mesma fórmula, as mesmas duas fórmulas. Então, por isso que é um pouco mais complexo. Eu não olho só para um modelo. Eu olho para mais que um. Então, agora eu vou explicar um pouquinho, brevemente, sobre algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui para entender o que é a semântica algébrica. A semântica algébrica é a lógica intencionista.
tem semânticas algébricas para várias lógicas, como, por exemplo, a lógica clássica. Daí eu achei que era legal falar de outra lógica. E eu também estudei lógica funcionista. Alguém pode achar interessante. Vamos ver. Então, lógica funcionista, em termos bem simples, é bem mais que isso, mas em termos simples, é uma lógica clássica em que alfa ou não alfa não é tautologia. E, então, não dá para provar que não dá para fazer tabela de verdade com a lógica funcionista. Então, o que é uma álgebra? Em termos gerais, assim. Uma álgebra é um par ordenado A e OP, em que A é diferente de zero, né? É diferente de conjunto vazio, e a gente chama de conjunto dos elementos. E OP é um conjunto de operações em A. Isso no modo o modo mais geral de definir o que é uma álgebra. Às vezes a gente pensa em álgebra, a gente acaba pensando em álgebras específicas, mas elas, por exemplo, exemplos de álgebras famosos, os naturais, com mais e vezes. Por que eles são uma álgebra? Porque se eu pego dois naturais e somo, me dá um outro natural. Se eu pego dois naturais e multiplico, me dá um outro natural. Nesse sentido que mais e vezes são operações nos naturais. Os racionais, daí eu tenho multiplicação e divisão. Os naturais com menos não são uma álgebra, né? Porque eu não tenho 10 menos 1000 nos naturais. Eu pego dois naturais, subtraio e me dá um número não natural. E o por baixo estranho seria tipo a álgebra dos valores booleanos. Em que eu pego, por exemplo, 0 e 1 e dá 0. 1 dá 1. Não 0 dá 1. Daí todo mundo tá entendendo? Tudo ok? Acho que sim. Então, Às vezes a mensagem no chat demora um pouquinho para aparecer, então. bom. Mas não, Podem acho mandar. que tá tranquilo. Olha lá. Apareceu. Sim, Ítalo. É de ele falar de operações fechadas. Mas, então, sim, são operações fechadas. Na prática, eu acho que é uma das estruturas mais gerais possíveis, né? Porque muita coisa são álgebras. E no pouco mais fundo, eu não sei se tem essa confusão ou não, mas eu me confundia com isso. Uma álgebra, a gente costuma definir álgebras com equações. Então, por exemplo, você vai estudar bem e alguém fala dos grupos, né? Grupos são álgebras. E vão e dão um monte de equação. Mas não necessariamente você precisa definir uma classe algébrica com equações. Então, você pode só, por exemplo, fazer uma tabelona, assim, se a álgebra for finita, e falar como é que são as operações dela. Então, só para falar que não precisa falar de equações para falar de álgebra. Daí, agora, vai vir outra definição de posit, que é um conjunto parcialmente ordenado, que a gente representa como P, que é um conjunto não vazio, e uma relação, que eu vou usar esse símbolo, porque vocês vão entender por quê. Calma. Então, Amon, obrigado, Caio. O Caio tá certo. Para grupo, então, álgebra é a coisa assim mais geral possível. Você pega um conjunto não vazio e você pega um conjunto. Eu vejo que o conjunto de operações ele pode ser até vazio, assim. E o conjunto, tipo, eu posso ter uma álgebra de brinquedo, assim, tonta. Não, exato, o semigrupo é um tipo específico de álgebra. Mas veja bem, se eu pegar o conjunto 1, um conjunto só tem o elemento 1, e uma operação que vai de 1 para 1, isso já é uma álgebra. E um conjunto que tem 1 e 2, e só tem operação que vai do 1 para o 2, do 2 para o 1, isso também é uma álgebra. Então, coisas muito simples são álgebras. E, claro, coisas muito complexas também. Então, qualquer coisa na matemática que você pode definir falando de um conjunto e operações fechadas nesse conjunto é uma álgebra. E, bom, agora indo para conjuntos parcialmente ordenados.
E, bom, é um conjunto. Não, já cheguei nesse ponto. E as condições que ele tem que cumprir para ser parcialmente ordenado é ter essa relação. Ele é um conjunto também, em uma relação. E para todo ABC pertencente a esse conjunto, A é menor ou igual a A. Né? A tem relação com A, que a gente chama de reflexividade. Nossa, escrevi errado. Não. Tem que ser uma relação antissimétrica, no sentido que se A tem essa relação com B e B tem essa relação com A, é porque são iguais. Chamando de simetria, porque eu estou falando com outras palavras que distintos não são simétricos. Né? Eu estou falando, bom, se eles são simétricos, é porque eles são o mesmo. E elas têm uma relação transitiva. Ou seja, se A tem relação com B e B com C, então A tem relação com C. E exemplos disso são, por exemplo, os naturais com menor ou igual, por isso a gente usa esse símbolo. Aqui era para ser potência de x. Bom, mas se eu pego um conjunto qualquer e pego todos os subconjuntos dele, a relação de ser subconjunto é uma ordem parcial. Por quê? Porque eu tenho todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Se A é subconjunto de B e B é subconjunto de A, então eles são iguais. E eu tenho também a transitividade de subconjunto. E a gente também chama de ordem parcial porque eu posso ter elementos distintos que não são comparáveis. Né? Eu posso ter elementos que nem A é menor ou igual a B e nem B é menor ou igual a A. Que nem eu posso ter conjuntos que são subconjuntos de um mesmo terceiro conjunto e eles não são subconjuntos um do outro. Eu podia ter escrito, por exemplo, tem um conjunto 1, 2, 3. O subconjunto 1, 2 não é subconjunto de 2, 3. Nem 2, 3 de 1, 2. Como assim, amor? Sim, ele pode ter dois elementos maximais. Exatamente, exatamente. Se ele fosse uma ordem total, ele não poderia. Então, um bônus é que se você falar aqui para todo A e B, A menor ou igual a B ou B menor ou igual a A, então tem uma ordem total, se não me engano. Como os números naturais têm uma ordem total, né? Hum, a distinção entre linear e ordenado, eu não lembro. Ah, e x é divisível por y também é uma ordem parcial, porque todo número é divisível por ele mesmo. Eu queria ter escrito power set de conjunto. Eu escrevi o power set e esqueci de colocar o x. Por exemplo, todo número é divisível por si mesmo. E se um número é divisível, se A é divisível por B e B é divisível por A, então eles são o mesmo número. Se A é divisível por B e B é divisível por C, então A é divisível por C. Então, ok. Só dois exemplos de ordem parciais. E agora, estamos chegando lá. Tudo isso vai falar o que é uma álgebra de Heyting. Então, vamos lá. Uma álgebra de Heyting é um tipo de conjunto parcialmente ordenado com algumas restrições. Para qualquer elemento A e B, tem que existir. Opa, tem um botão errado. O ínfimo de A e B, que eu acho essa parte mais difícil. Eu vejo conjuntos que são menores que A, são menores que B, ou seja, que x menor ou igual a A e x menor ou igual a B, e eu pego o máximo desse conjunto. Ou seja, é o maior entre os menores. Por isso eu tenho que exigir que isso aconteça, porque não necessariamente um conjunto parcialmente ordenado qualquer precisa ter um ínfimo. Existem conjuntos parcialmente ordenados que não têm ínfimo para todos os elementos. Por exemplo,
Se eu pensar no conjunto usando. Calma, aquele exemplo lá de subconjunto. Se eu tiver um conjunto que é um singleton com 1 e um singleton com 2, eu não tenho o ínfimo de A e B. Eu não tenho nenhum, considerando só esses dois, alguém que cumpra essa condição de ser ínfimo. Então, é isso. Então, para ser ínfimo de A e B, ele precisa ser menor que os dois, e desses que são menores que os dois, ser o maior. E eu já ouvi falar que usa ínfimo em cálculo, eu não sei para quê, ou análise, eu não sei. Mas... E tem o supremo, que é uma noção dual, que é o menor do conjunto que é maior que os dois. Então eu vejo todos que são maiores que os dois e pego o menor deles. Tá fazendo sentido, gente? Conjunto parcialmente ordenado e até agora? Nossa, em que cálculo que você... Quando você, em cálculo, precisa de ínfimo supremo? Off-top. Pois, bom, mas tá dando para entender? Sim, é bom. Então, ok. Eu tenho um conjunto parcialmente ordenado. Quando que ele é uma álgebra de Heidegger? Quando ele tem duas operações. Bom, começando duas operações. O ínfimo e o supremo. E o ínfimo também é chamado de... bom, o ínfimo de A e B tem esse conjunto, que é o X, só que X não é igual a A e X não é igual a B. Você tem que pegar o máximo nesse conjunto. Caramba! Integral de rima. Bom, e o supremo, então, calma, eu tenho A e B. O ínfimo de A e B, eu vejo o conjunto, que é maior ou igual, que é dos menores, tanto de A quanto de B, e eu pego o maior dele. E pela definição de conjunto parcialmente de Poset, não precisa ter um elemento que é assim. Porque pode não ter ninguém que é menor ou igual que os dois, ou pode ter dois caras incomparáveis que estão ambos menores ou iguais a A e B. Por isso que eu tenho que exigir, assim, bom, tem que existir. Exato, o ínfimo é único, por antissimetria. Por isso que ele é uma operação, porque ele existe e ele é único. Então ele é um nome, assim, o ínfimo. Não é um predicado, que eu posso ter vários ínfimos de A e B. E o supremo é de ponta cabeça, né? É o menor dos maiores. Se eu pensar em ordem parcial e subconjunto, isso não é essencial para entender, mas é interessante. O ínfimo é a intersecção de conjuntos. Porque a intersecção do conjunto A com o conjunto B é o maior conjunto que é menor que os dois, que está contido nos dois. Assim como o supremo, ele é o menor conjunto que contém os dois. Ah, o Arthur foi... Nossa, rapidão, mano. Deixa eu ver. Então, a álgebra possui... É uma função. Então, para cada A e B, eu só tenho um ínfimo e um supremo. A definição do Caio foi muito boa. Daí agora fica estranho. Existe o complemento, o ínfimo complemento. Complemento, se a gente pensar em conjunto, é complemento relativo, né? Mas agora eu preciso do ínfimo complemento, que é o complemento relativo ao ínfimo. Ou seja, é o maior cara que junto com A é menor ou igual a B. Então, Arthur, se eu tiver, vamos supor que eu tenho ínfimo de A e B. Nossa, queria ter uma luzinha. E por antissimetria, não, se ele é ínfimo de A e B, calma, deixa eu ver como eu faria. Se ele é o maior, então, calma.
ínfimo de A e B é menor ou igual a A e é menor ou igual a B pela definição, certo? Então a gente pode pensar nisso. Ínfimo de A e B. Então, Claire, eu vou tirar a dúvida de como garantir que eles são únicos, daí eu vou explicar. Mas eu vou explicar porque eu acho que também é a parte complicadinha. Bom, vamos pensar em ínfimo de A e B. Ele faz parte desse conjunto. Então, ele é menor ou igual a A e ele é menor ou igual a B. Agora, vamos pensar que tem um segundo ínfimo de A e B. Eu vou chamar de ínfimo de A e B estrela. Ínfimo de A e B estrela também é menor ou igual a A e é menor ou igual a B, porque é desse conjunto, né? Porém, o A e B, vamos supor agora que eles são distintos. Nisso, eu chamo de contradição. Porque eu falei que se os dois são ínfimos, os dois são o máximo. Então eles têm que ser iguais, porque uma é menor ou igual a outra. Entendeu? Então, assim que se eles existem, eu garanto que eles têm que ser únicos. Por que eu estou pedindo tudo isso? Porque eu não quero só que eles sejam um predicado, ou seja, que tenham vários elementos que juntos eles sejam ínfimos. Eu quero que ínfimo seja uma função, ou seja, eu quero que vá de um par para um único elemento. Exatamente, Clélio. Agora, ínfimo complemento. O ínfimo complemento, só adiantando, ele vai tentar capturar a noção de implicação lógica. A ideia dele é o seguinte: ele é o maior, o ínfimo complemento de A e B, ele é o maior. Eu pego o conjunto de todos os x, tal que x com A e A vai ser menor ou igual a B. Ah, por isso que tá estranho. Deixa eu consertar aqui. Confundi sim. É que assim, eles geralmente usam símbolos de ínfimo, supremo, ínfimo complemento, os mesmos símbolos da lógica. E daí eu tentei usar símbolos diferentes para não ficar confuso. O que é símbolo de lógica e o que é símbolo de álgebra. Daí eu esqueci. Estou recompilando o PDF. Bom, então, nossa, é difícil. Deixa eu pensar em termos de conjunto. Em termos de conjunto, pensando só em complemento de conjunto. E eu acho agora, bom, eu defino o ínfimo complemento usando o ínfimo. Quando eu defino o complemento de conjunto, eu falo que, por exemplo, eu tenho complemento de A. Eu posso pensar que ele é aquilo que, se eu pegar, posso definir o complemento de A falando assim, bom, o complemento de A intersecção A tem que ser vazio. Isso é um jeito de definir complemento de A. E agora, eu tenho complemento relativo de A em relação a B. Então, o complemento relativo de A em relação a B, vou chamar de. Bom, esse complemento relativo de A em relação a B, junto com A, ele. Nossa, agora me deu. Nossa, deu um branco agora, complemento relativo em conjunto. Caio, você lembra de cabeça complemento relativo de conjunto? O quê? Você lembra complemento relativo de conjunto? Como explicar complemento relativo de A com B? O que é o complemento relativo? Não é Hum, diferença simétrica, né? nossa, aqui, A menos tô B muito união enferrujado. B menos A? É isso? Eu acho que é. Hum, que doido.
Deixa eu ver. Então, em conjuntos potências, se você for ver, eles formam o que a gente chama, isso é um off, respondendo a pergunta do Giovanni. Eles formam álgebras de Boole. Álgebras de Boole são um tipo específico de álgebra de Heyting, em que o complemento do ínfimo e o complemento supremo coincidem. Então, nesse caso, nos casos de conjuntos potências, eles vão coincidir, porque eles são um tipo específico de álgebra. Essa álgebra de Heyting, ela vai ser uma abstração das álgebras de Boole. Nossa, gente, eu ficaria vendo uma explicação muito boa, mas você pode pensar só que o ínfimo complemento de A e B vai ser o maior dos caras que eu encontrar. Se eu pegar o ínfimo dele com A, vai dar menor ou igual a B. Em termos de conjuntos, eu poderia pensar que é o maior elemento que eu encontrar, que a intersecção dele com A é um subconjunto de B. Eu acho que um diagrama ficava mais fácil. E, por fim, a álgebra de Heyting tem que ter um bottom, que é um menor elemento do conjunto. E, só recapitulando, então a gente viu o que é um conjunto parcialmente ordenado. A gente falou, bom, mas a gente está se preocupando com um tipo específico de conjuntos parcialmente ordenados que tem essas operações. E agora, definindo o que é uma semântica de lógica inducionista, seja H uma álgebra de Heyting qualquer. Uma valoração nela vai atribuir para cada fórmula atômica um elemento de H. Vai em paralelo, enquanto as valorações tabelas de verdade atribuíam para 0 e 1, aqui, para cada álgebra, eu vou ter uma valoração que pode atribuir para qualquer elemento dessa álgebra. Pode ser 3, a álgebra pode ter 1 milhão de elementos, 2. E a valoração valora as fórmulas complexas sempre, para todas as álgebras, da seguinte maneira. A valoração de φ com psi vai ser igual ao ínfimo da valoração dos dois. A valoração do ou vai ser igual ao supremo da valoração dos dois. A valoração da implicação é igual ao ínfimo complemento. Bom, um bônus aqui, hein? Então, eu estou falando de uma maneira que eu estou interpretando a implicação como ínfimo complemento, né? Se eu voltar aqui, eu estou falando então o seguinte: o ínfimo complemento é o maior dos caras, o ínfimo complemento é A implica B, em certo sentido. Estou falando que A implica B é igual ao maior dos caras, só que A implica B é menor ou igual a B. Então, de certa maneira, é uma definição que se define por modo exponente. Vai ficar mais evidente quando a gente vê. Mas isso é só para um bom. E eu entendo que a valoração de não φ igual a valoração de φ implica bottom. Isso, sem lógica, já é feito às vezes. Que bom que você entendeu, Arthur. Isso em lógica, às vezes, já é comum se definir um conectivo em termos do outro. Você pode definir não φ, até em lógica clássica, como φ implica absurdo. Daí, usando, eu falo assim, V de φ implica bottom vai ser igual ao ínfimo complemento do valor de φ com bottom. E só outro ponto é que isso que a gente chama também de homomorfismo. E eu não sei quem já viu esse termo, mas a ideia é que a valoração ela preserva, digamos assim, a estrutura dos conectivos lógicos, porque ela passa cada conectivo para uma operação. Então, por isso ela é bem comportada. Nossa, eu errei aqui um slide. Eu esqueci de apagar esse slide. Então, calma, vou voltar. Então, gente,
Eu esqueci de colocar o H, daí eu copiei o slide, copiei e esqueci de apagar o anterior. Bom, finalmente eu defino o seguinte: gama é um subconjunto. Um conjunto de premissas gama, esse T com I significa que é uma implicação lógica intuicionista, para a gente não fugir com a clássica, e isso é comum também colocar o símbolo. Então, eu tenho implicação lógica de gama com π, se isso me ser para toda a álgebra de Heyting, para toda a valoração, o valor de gama é menor ou igual ao valor de π. Eu não expliquei exatamente o que é o valor de gama, mas ele vai ser o ínfimo de todos os do conjunto, né? Como se fosse a grande intersecção de todos os conjuntos. E se for ver o que está acontecendo aqui, não é uma mágica. Eu estou interpretando todos os jeitos que eu podia ter as fórmulas, interpretando ela algebricamente com as operações de ínfimo, supremo, ínfimo, complemento. E eu estou falando que se gama for menor que π, então o argumento é válido. E isso funciona se eu pensar em implicação lógica, em implicação lógica semântica, ela é uma ordem parcial. Se eu pensar no conteúdo das fórmulas, e veja bem, para qualquer fórmula, ela implica semanticamente nela mesma. E se duas fórmulas implicam uma na outra, A em B e B em A, então é porque o conteúdo lógico delas é o mesmo. E, obviamente, não obviamente, é mais simples ver, se A implica em B, logicamente, e B, uma fórmula, implica em A, então A implica logicamente em B. Então, por isso que a semântica algébrica consegue capturar a noção de consequência lógica. Porque a própria noção de consequência lógica já é uma ordem parcial. O detalhe da lógica da semântica algébrica intuicionista é ela ter um ínfimo complemento. Ela tem um complemento relativo. E isso que é estranho faz ela não ser clássica. Porque se eu pegasse o complemento normal, ela seria uma lógica em que não há seria igual a A. Eu vou dar um exemplo, depois eu vou tirar dúvidas. Por exemplo, provar que não φ não implica, logicamente, φ. Para provar que algo, semanticamente, não implica em outra coisa, eu dou um contra-exemplo, né? Porque esse símbolo, ele tem ele tem um codificador universal escondido. No caso da lógica clássica, ele tem um. Ele fala para toda valoração. No caso da lógica intuicionista, ele tem dois. Ele fala para toda álgebra, para toda valoração. Para provar que não é o caso, então, eu tenho que achar uma álgebra e uma valoração em que isso não acontece. Então, pensando, bom, ou seja, para provar que algo não vale semanticamente, eu dou um contra-exemplo, contra-modelo. Então eu penso, bom, vamos considerar uma álgebra de Heyting, que eu já dei. Ela tem 0, m e 1. E 1 não é igual. Eu não escrevi, mas acho que dá para adivinhar. Nesse caso, 0 é menor ou igual a m, que é menor ou igual a 1. E, bom, e eu falo que o valor de φ é igual a m. O valor de não φ, se você fizer as contas, depois de tempo começa a ficar muito fácil fazer conta em álgebra de Heyting. Se o valor de φ é meio, o valor de não φ vai ser 1. E o valor e 1 não é menor ou igual a m. Portanto, φ não implica logicamente em φ. Então, agora alguém tem alguma dúvida sobre qualquer coisa até agora ou sobre semântica algébrica lógica intuicionista? Também, se alguém tiver dúvida sobre bibliografia, eu posso também passar por grupo ou por e-mail. Sim, Lucas. Nossa, queria muito ter uma lousa.
eu quero provar que isso não vale. Ok, Marcos, eu vou explicar de novo. Eu quero explicar que isso não vale. Ou seja, eu quero explicar que... O que significa, voltando à definição, quando que uma fórmula implica logicamente em outra? Quando o valor da primeira é menor ou igual ao valor da segunda. Para qualquer modelo, para qualquer álgebra, para qualquer valoração. Então, se eu quero provar que não vale, só tem uma maneira. Daí, se a gente for pensar em lógica de primeira ordem, né? Se eu quero refutar aqui para todo, eu provo que existe um, tal que não. Então, eu tenho que provar que existe uma valoração, que existe uma álgebra em que isso não vale. Daí eu vou e eu te dou, assim, a álgebra. Opa! E essa é a álgebra 0M1, com essa relação. 0 é menor ou igual a M, que é menor ou igual a 1. Então, aí a gente pode ver juntos, assim, quem que seria, por exemplo, o ínfimo de 0 e M? Seria o menor dos casos, do menor dos... Quem que é menor ou igual? Tanto que 0 quanto que M. Só o 0, né? O 0 é menor ou igual a 0 e é menor ou igual a M. O M não é menor ou igual a 0. Portanto, ele está no conjunto. E o 1 não é menor ou igual a nenhum dos dois. Portanto, o ínfimo de 0 e M vai ter que ser o maior do conjunto, que é menor ou igual a 0. Que é menor... Tem o conjunto singleton 0. Vai ser o maior desse conjunto. Vai ser o próprio 0. Então é assim que eu vou avaliando quem que é ínfimo e supremo, ínfimo complemento de quem. Se eu fizer as contas, eu vou descobrir que a negação de M vale 0. E a negação da negação de M vai valer 1. Então, nesse caso, eu vou descobrir que não, o valor de não φ vai ser igual a 1. E o valor de φ, como eu estipulei, é M. Ou seja, o valor de não φ não é menor ou igual ao valor de φ. Portanto, não φ não implica, logicamente, em φ. Fez mais sentido agora, Lucas? Então, não sei se foi talvez fosse melhor ter explicado primeiro uma prova, sim. Mas aí, indo um pouco além, é comum você provar teoremas, provar que algo implica outra coisa, usando métodos de prova sintático. E provar que algo não vale usando semântica. É bem mais complicadinho provar que algo não vale sintaticamente. E deixa eu pensar em um complemento relativo. Eu também chamo de complemento relativo. Vou tentar explicar agora, Marcos, o complemento. Hum, Felipe, hum? é, acho que Tô- de lógica intuicionista pela teoria da prova, principalmente por dedução natural, é bem mais fácil, porque você basta tirar uma regra e aí você já tem o. Sim, eu também acho. Sim, mas se você for ver, eu não queria fugir muito para colocar. Eu achei que eu fugi muito colocar a sedução natural intuicionista para comparar depois. Mas as regras do ínfimo e supremo e do ínfimo complemento, elas são basicamente uma tradução algébrica das regras do natural. Daí, por quê?
que a definição de ínfimo e supremo, voltando, aqui, falam, por exemplo, o ínfimo de A, ele tem que cumprir duas coisas, ou melhor, três. Ele tem que ser menor ou igual a menor ou igual a B, e quando eu falo que ele é o máximo do menor ou igual a menor ou igual a B, eu quero dizer que é o seguinte, se um outro objeto qualquer, o Y, for menor ou igual a e menor ou igual a B, como A e B é o máximo, então esse D é menor ou igual a e B. Ou seja, eu estou falando o seguinte, que se eu pensar em ínfimo de A e B como A e B, estou falando que A e B é menor ou igual a e B é menor ou igual a B, e se D, ou melhor, se um C qualquer é menor que A e é menor que B, então ele é menor que A e B. Se eu pensar que o menor igual é uma representação algébrica de implicação lógica, eu estou falando o seguinte, que A e B implica que A, de A e B eu concluo que B, e se eu consigo concluir que A e que B, eu consigo concluir que A e B, que são as regras de dedução natural da lógica extensionista. E o mesmo para o supremo, com ou. Né? De A eu tiro que A ou B, de B eu tiro que A ou B. E o ínfimo complemento, se eu pensar, eu estou falando que ele... Eu estou falando, por exemplo, modus ponens, estou falando que A e B e A é menor ou igual a B. Ou seja, que é um modus ponens, né? Que A e B e A implica logicamente que B. Uhum. Mas é mais simples, realmente, provar coisas usando lógica de dedução natural. Mas é bem mais complicado, eu acho, provar que algo não vale em dedução natural. E daí a semântica algébrica. E, outra coisa, daí já saindo um pouco, tem várias semânticas para lógica extensionista, para lógica clássica, por exemplo, tem semânticas modais para lógica extensionista. E às vezes você quer não só provar que, ou melhor, três das vezes, você não quer provar que algo é um teorema ou que não é um teorema. Às vezes você quer provar metateorema. Você quer provar coisas bem mais complexas e de alto nível. E daí, por exemplo, se você tem uma semântica algébrica, você pode usar várias ferramentas de álgebra abstrata ou álgebra universal para provar coisas. Então tem coisas que se você for provar, tem alguns certos teoremas sobre lógica, que se você for usar a tabela de verdade, você não vai conseguir provar tão facilmente. Ou que se você usar a semântica algébrica, talvez não seja o melhor caminho. Então, às vezes, semânticas diferentes, ou métodos de prova diferentes, são melhores para provar algumas coisas e outras não. Deixa eu ver. Tá bom, mas indo para um caminho, o que as definições semânticas de implicação lógica têm em comum? E o que eu acho que eu tentei mostrar foi a diferença delas para a dedução sintática, que agora a gente vai definir a implicação lógica, primeiro interpretando as fórmulas em alguma estrutura, e daí é importante, pode ser qualquer estrutura, e decidindo que elas são verdadeiras. Era isso. Então, enquanto a dedução sintática, ela mostra como você pode manipular vários símbolos, strings, chegar numa outra fórmula, a dedução semântica, ela tenta interpretar as fórmulas. Então, ela te fala quando que algo é verdade, uma certa interpretação, uma certa estrutura. Você interpreta que, fala, bom, conjunção lógica, ela é o ínfimo da implicação lógica, sabe? Tô falando que, obviamente, uma é melhor ou pior do que a outra. São duas faces. Mas essa é a diferença. Então, uma é sintática e outra é semântica. Porque uma só manipula as coisas e a outra interpreta. Tá? Eu acho que é isso. A completude e corretude é você mostrar que, por exemplo, que a dedução natural intuicionista é equivalente à semântica algébrica intuicionista.
E já trazei bastante, mas, por exemplo, lógicas modais tem álgebras com semânticas de Clipping, que são gráficos, mas também tem semânticas algébricas para ela. E às vezes é mais fácil para algumas coisas usando uma ou outra. A lógica sionista também tem uma semântica com modelos de Clipping. E agora, terminando, tem últimas perguntas?